O dízimo é sempre o centro de muitos debates entre muitos líderes e muitas denominações. No vídeo de hoje nós vamos ver dois posicionamentos referentes a essa questão. Se é do Novo Testamento, se é do Antigo Testamento, se é válido para hoje, qual é a linhagem e a visão pentecostal, qual é a visão e a linhagem, a defesa dos desigrejados. Tudo isso nós vamos colocar frente a frente nesse vídeo aqui. E se você ainda não é inscrito no meu canal, eu convido a você a fazer parte aqui dos nossos seguidores, a deixar o seu like e no final você é desafiado a deixar a sua opinião. Vem ao vídeo. Nesse debate imaginário, eu chamo uma personalidade bastante conhecida aqui no nosso país, que é o pastor Osiel Gomes. Pastor Osiel Gomes, diga-nos aqui qual é o seu ponto de vista referente ao dízimo e por que falar nesse assunto nos nossos dias. Primeiramente porque está tendo uma onda na internet de pessoas que negam a prática do ato de dizimar à luz da Bíblia. Alguns dizem que dizimar não é necessário, porque isso foi no tempo da lei. E como a lei não é para a igreja, não é necessário mais a prática dos dízimos. Muito bem, tá aí a introdução, a parte introdutória do pastor Osiel Gomes a respeito do dízimo. Boa colocação, excelente colocação da defesa do porquê falar sobre esse assunto. Outra personalidade muito conhecida no cenário evangélico brasileiro, hoje desigrejado, e enquanto ele fala, ó, vou tomar aqui o meu café, é o Caio Fábio. Caio Fábio, qual o seu principal argumento contrário à prática dizimal e ofertória praticada pela igreja hoje? O que você tem a falar a respeito disso? Aonde é que o Senhor recebe oferta? Onde é o gasofilácio de Deus? Onde é? Agora. Com a consciência do evangelho que eu digo que tem, que você diz que tem, onde é o gasofilácio de Deus? Como eu honro o Senhor? Jesus disse: ó, entrai, benditos do meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Por quê? Porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu estive nu e me vestiste, eu fui estrangeiro, forasteiro, foragido, e tu me acolheste, eu estive doente, tu foste visitar-me. E então eles dirão: Senhor, não, infelizmente nós nunca te vimos, tu, Jesus, nós não sabíamos nem de ti, a gente morava em lugares diferentes, nós nunca soubemos de ti, não foi por causa de ti que a gente fez o que a gente fez. Jesus disse: não, foi por minha causa, porque sempre que vocês ajudaram, levantaram, socorreram a qualquer desses pequeninos, a mim vocês me ajudaram. Muito bem, tá aí o pastor Caio Fábio sempre defendendo a sua visão de desigrejado, fora da institucionalidade, fora do padrão de igreja, congregação, sempre ligando a obras sociais, teologia da libertação, enfim. Mas sem enrolação, pastor Osiel, defina para a gente o que é o dízimo e em que natureza ele é produzido por um cristão genuíno. Ofertar, dizimar, são atos ou ações de gratidão a Deus em reconhecimento a tudo que Ele faz por nós. Prestem bem atenção, nós não estamos falando de obrigação, nós não estamos falando de uma ordem, mas nós estamos falando de um crente piedoso, nós estamos falando de um crente que faz não para receber algo.
Caio Fábio, então, no seu ponto de vista, a contribuição e a mordomia cristã com relação às ofertas e aos dízimos está inteiramente ligada à ajuda social e, podemos dizer também, ministerial a respeito dos apóstolos, pregadores. Discorra mais sobre esse assunto, por gentileza, meu amigo. E aí eu poderia sair citando uma quantidade enorme de textos apostólicos, de Paulo, falando de ofertas para o sustento da pregação do Evangelho por quem prega o Evangelho. Você sabe que até o IV século, até a chegada do imperador Constantino, os que eram então os discípulos de Jesus antes de se transformarem no cristianismo, os que eram até então os discípulos de Jesus não tinham nenhum templo. Eles não tinham gasofilácio. Eles tinham gente de confiança. O livro de Atos dos Apóstolos diz que eles colocavam aos pés dos apóstolos, e os apóstolos entregaram depois disso essa missão para um cuidado de uma comissão de serviço. Os garçons da graça, chamados de diáconos, que é um garçom, é um servo, que pegava o dinheiro e se encarregava das necessidades dos órfãos, das viúvas. A prioridade era a necessidade humana, prioridade absoluta. Era para a pobreza. Depois vinham aqueles à nossa volta com dificuldades. E também a ajuda àqueles que estavam indo para outros lugares, atingindo pessoas que eles não podiam atingir, como era o caso de Paulo, que era um ser na estrada, na highway, pregando o evangelho em lugares onde eles nunca tinham ouvido, e os cristãos dos lugares anteriores jamais chegariam com facilidade lá, ou talvez nunca chegassem. Pois bem, pastor Osiel Gomes, no seu ponto de vista, qual é hoje o maior empecilho para se ter a fidelidade nos dízimos, ou na verdade qual é o maior argumento daqueles que não dizimam, e se isso terá alguma responsabilidade sob a sua visão no futuro, no juízo com Deus? Discorra isso para os nossos seguidores, por favor. É claro que eu vou dizer a verdade aqui para os irmãos. Certos pastores que estão construindo megas mansões, que estão construindo seu patrimônio e que na verdade não cuidam do órfão, da viúva, dos necessitados. Mas a Bíblia, ela trata desse assunto. Aquele que faz mau uso do dinheiro da obra de Deus, dízimos, ofertas, acumulando para o seu patrimônio pessoal, esse vai pagar um alto preço diante de Deus, porque Deus não levanta pastor e nem missionário para enricar em nome da igreja, em nome da fé. Deus levanta pastor e missionários para fazer a obra do Senhor com sinceridade e verdade. Encerrar aqui o nosso bate-papo, Caio Fábio, reverendo. Gostaria de saber a sua visão institucional sobre os dízimos e as ofertas, e nós já estamos caminhando para o final. Qual é a sua visão na forma institucional, de templo, de igreja? Deixa aí para nós a sua opinião. O Senhor não habita casas feitas por mãos humanas. Agora, se você frequenta uma congregação que dá realmente aquilo que você precisa, a palavra, o acolhimento, o conselho sensato, a frequência de atenção, de estímulo na fé, então ajude lá também. Mas não faça isso em detrimento das coisas que você reconhece que são mandamentos e que são essenciais segundo Jesus. Você entendeu? Faça assim e tudo te irá bem. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda,
e se encherão fartamente os teus celeiros. Quanto mais você é generoso, mais a vida é generosa com você. Transbordarão de vinho os teus lagares. Quanto mais você faz a vida do outro, quanto mais você pensa as feridas do outro com óleo e vinagre, mais vinho nos teus lagares, mais graça, mais alegria. É isso que se diz e é isso que você tem que guardar no teu coração. Pastor Osiel Gomes, estamos caminhando para o final. Gostaria que o senhor esclarecesse para nós, para os nossos telespectadores, qual é a sua visão sobre o dízimo. Se é antes da lei, se é depois da lei, se é vigente hoje, se não é vigente. Qual o papel da igreja com relação à fidelidade com os dízimos e as ofertas? Dízimo é uma exigência. Há uma coisa interessante, irmãos. Ele ali está filmando, eu vou dizer para essa igreja aqui. Tem coisas na lei que foram para o tempo do Velho Testamento. Da lei. Eu já mostrei aqui para vocês que o dízimo está fora dessa questão, porque está ligado com a ordem de, e não do sacerdócio apenas. Você vê que dentro do sacerdócio arônico, era uma aliança entre Deus e os judeus. Mas a questão do dízimo, ela vem muito antes da lei, pelo sacerdócio da ordem de Melquisedeque. Então preste bem atenção uma coisa aqui que eu vou dizer para vocês. Há uma classe na igreja que diz assim, o dízimo é no tempo da lei. Mas eu já mostrei aqui para vocês que o dízimo do tempo da lei, que a Bíblia se refere, qual era o dízimo? Do sacerdócio. E o dízimo que vem antes da lei, vem da ordem de Melquisedeque. Então pronto. Eu pergunto aqui aos irmãos, se na Bíblia tivesse um versículo dizendo assim, paguem o dízimo, todo mundo ia dar dízimo? Vamos lá, olha para cá, vamos participar, é uma aula. Se na Bíblia tivesse um versículo dizendo, deem o dízimo, lá no Novo Testamento, será se todo crente ia pagar dízimo? Porque quem ama a Deus, irmão, não precisa de uma lei para dar uma coisa. Quem ama a Deus e reconhece a bondade dele na sua vida, é generoso em tudo, porque tem a lei do amor e sabe que Deus ama quem dá com. Agora, quem não ama a Bíblia e nem a Deus, ele não liga para nada. Por exemplo, a Bíblia diz, sede santo, é assim ou não é? Mas todo crente é santo. A Bíblia diz, Deus odeia quem espalha fuxico, contenda. E tem fuxiqueiro no nosso meio? Tem fuxiqueiro? Tem mentiroso? E a Bíblia diz, não mintais, sim ou não? Agora, só porque a Bíblia está ordenando, deixa de ter? Não. Então deixa eu dizer uma coisa, se a Bíblia tivesse um versículo dizendo, dê o dízimo, tinha muito crente que ia interpretar de outra maneira, porque não quer dar dízimo. Muito bem, eu espero ter edificado a sua vida, que você possa ser abençoado por conta da sua fidelidade. A Bíblia nos pede para honrarmos a Deus, sermos fiéis ao Senhor naquilo que Ele requer de nós, para a manutenção e continuidade da sua obra. Que o Senhor possa fazer você prosperar, enriquecendo com bênçãos celestiais, mas também com bênçãos materiais na proporção da sua fidelidade a Deus. O Senhor é contigo, não se esqueçam de orar por nós e pela obra do Senhor na face da terra.